Eu dou aula todos os dias eu dou aula, todos os dias, às vezes de manhã a de noite, e eu não faço ideia por onde começar. Por quê? O tema é muito vasto, tá bom? O tema é muito vasto. Falar sobre formação do cânon. Então, vamos lá, o que é formação do cânon? Como a Bíblia foi organizada e estruturada da maneira que ela está servida em suas mãos. Então, você tem a composição de livros de 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrito num período muito longo, em continentes e séculos diferentes, com autores diferentes, cultura diferente, vocabulário muito vasto. Então, assim, é muita coisa para se falar, em 1h30, reduzido a, né, era 1h30 minutos, foram reduzidos exatamente 14 minutos do nosso tempo. Então, eu não vou conseguir ser tão assertivo ao ponto de você sair daqui falando assim, eu sei tudo sobre formação do cânon. Eu não vou conseguir. O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer um rascunho de como você se aprofundar nisso e do seu coração sair daqui convicto de que o que está disposto na sua mão entre 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento é suficiente para a sua vida e piedade. Isso eu consigo fazer hoje. Eu consigo te demonstrar que o documento que está na sua mão é seguro. Isso eu consigo fazer hoje. Então, nós vamos começar de um conceito básico. Eu não vou começar das escrituras, senão eu posso disponibilizar depois para os rapazes uma espécie de um rascunho de PDF para que vocês sigam um parâmetro lá. Mas assim, eu não consigo ler todos os textos, tá? Eu não consigo. Tem pelo menos 80 a 120 textos que eu teria que passar com vocês. Dá para passar em 1h30? Não dá. Então, eu vou falando de conceitos, vocês que vão anotando, para que vocês tenham ideia de onde eu estou e o que eu estou falando. Meu primeiro ponto é, nós estamos partindo de um lugar que o Antigo Testamento, ele é irretocável. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém está duvidando do Antigo Testamento. O nosso trabalho aqui é entender o Novo Testamento, ok? Mateus, daria para fazer Antigo e Novo Testamento? Daria, uma semana de aula. Com 1h30 não dá. Então, eu estou partindo do ponto de que o Antigo Testamento está resolvido o problema, ok? Visto que o Antigo Testamento tem o problema está resolvido, qual a pergunta que eu... Então, eu estou respondendo uma pergunta agora, uma pergunta-problema. Qual é a necessidade de um Novo Testamento? Se eu tenho material tão vasto, são 39 livros, durante muitos séculos, qual é a necessidade de um Novo Testamento de 27 livros? Ok. Meu primeiro ponto é, todo acordo, todo tratado tem um documento para ratificá-lo. Por exemplo, você comprou o carro, você tem lá o cupom que você pagou o carro, né? Você casou, você tem lá a certidão. Todo acordo, todo tratado, desde o mundo antigo, ele precisa de uma ratificação, de um documento que sela esse acordo. Então, o Antigo Testamento, ele é selado lá no Sinai, você vai ver isso em Êxodo 19 e 20. O Moisés vai até o monte, Deus vai dar os 10 mandamentos e Deus vai fazer um pacto, uma aliança com o povo de Israel que estava saindo do Egito. Eu estou em Êxodo 19 e 20. Deus fez um pacto e todo pacto, todo acordo, ele precisa de um documento para ratificá-lo. Até aí tudo bem? Como você compra o carro, você assina um documento, a troca do carro ou a compra do carro, você tem como provar que houve um acordo entre duas partes. Até aqui tudo bem com vocês? Ok. Os anos vão se passar e você vai percebendo nas escrituras, Jeremias 31, Ezequiel 36, você vai percebendo nas escrituras a necessidade de uma nova aliança, de um novo acordo. Por quê? O antigo acordo não foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Mateus, como assim não foi suficiente para perdoar os nossos pecados? Tinha que matar bicho todo dia praticamente. Se tem que matar bicho todo dia, se tem que matar bicho uma vez por ano, é porque os pecados não foram perdoados. Então, a própria estrutura do sistema judaico, ela está falando para a gente o seguinte: essa aliança não dá conta de resolver o problema da humanidade. Ok? Até aí? Cristo Jesus vem. E Cristo Jesus vai propor um novo pacto com a humanidade. O pacto que Cristo Jesus vai propor à humanidade é o pacto seguinte: eu vou morrer na cruz pelos pecadores, e aqueles que crerem e depositarem a sua confiança em mim não serão abalados, eles não serão destruídos. O nome disso é expiação dos pecados. Deixa eu explicar para vocês. Olha só, preste muita atenção, porque
até o aluno do sexto ano, quando ele consegue pegar isso, a mente dele muda do evangelho. A Bíblia traz várias vezes que Jesus é a propiciação, ele é a expiação, ele é a oferta pelo pecado. O que a gente não consegue pegar nesse meio termo é o seguinte: no mundo antigo, a humanidade procurava a divindade para barganhar com ela. Por exemplo, você quer sair você quer sair da África e chegar até a América, tá? Você tem que atravessar o mar, beleza? Toda a civilização tinha uma divindade. Para que você atravessasse o mar, você tinha que estar de bem com a divindade lá, que era o deus do mar. O que você fazia? Você fazia uma oferta de paz, uma oferta chamada de propiciação. Para quê? Eu vou atravessar o mar, mas o deus do mar está de boa comigo, eu não vou ter problema, eu não vou ter PS lá no meio do caminho. Vocês lembram do Jonas? A galera rapidinho falou: eu acho que tem uns deuses aí meio zangados com o Jonas. Lembra disso? Na mente do pessoal antigo, você tinha que estar em paz com a divindade para que nada desse errado na sua vida. Então, vou atravessar o mar, eu vou ter a colheita. Então, você comprava a divindade como oferta. E isso era uma oferta de paz, ou uma oferta de propiciação. É por isso que a Bíblia fala que Jesus é sua oferta de propiciação. Porque Jesus é aquele que torna o seu relacionamento com Deus possível. A sua paz com Deus possível. Vocês entenderam esse conceito? Se esse conceito é verdadeiro, o Antigo Testamento não deu conta. Mudou a forma de se relacionar com Deus. Se muda a forma de se relacionar com Deus, um novo documento tem que ser impresso. É por isso que quando você vai para Hebreus tem duas regras. Se mudou a aliança e se mudou o sacerdócio, cadê o novo documento? Essa é a primeira coisa. Se nós estamos numa nova aliança, se nós estamos com um novo sacerdócio, precisa-se ter um novo documento, um novo tratado. Esse conceito ficou claro para os irmãos? Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João. Perdão, se eu começar de João, eu vou acelerar muito e talvez vocês percam um tempo. Vamos voltar, vou tentar ir até onde eu consigo com o tempo que eu tenho. Mateus 28. Eu não vou ficar pulando o texto, senão você vai ficar sem pé nem cabeça. Mateus 28, do 19 ao 20. Então, o que eu estou estabelecendo aqui? Eu estou estabelecendo que a igreja nunca acordou de manhã, olhou um para o outro. Por exemplo, os discípulos dos apóstolos não olharam um para os outros, como eu estou olhando para você, e falaram assim: e aí, galera, vamos escrever um monte de documento aqui para mandar na vida dos outros? É o que a igreja católica faz parecer. Se você é católico, me ouça com carinho, eu não estou aqui para te machucar. Eu só estou aqui para te dizer uma coisa: não foi isso que aconteceu. Nós não olhamos uns para os outros 200 anos depois da morte de Cristo e falamos: que tal escrevermos 27 livros para mandar na vida de todo mundo? Não foi isso que ocorreu. O que ocorreu foi: Deus está lidando com uma maneira diferente com a humanidade. Se Deus está lidando com uma maneira diferente com a humanidade, é necessário um novo acordo com a humanidade. E nós chamamos isso de pacto da graça. Ok? Agora eu vou delinear não apenas a necessidade de um novo pacto, de um novo acordo. Eu vou delinear que o dono do acordo mandou que os seus discípulos escrevessem. Vamos para Mateus 28, 19 e 20. Deixa eu usar a Bíblia, senão... Eu já sou um pregador jovem. Quando eu fico usando muito computador e tablet, eu fico me sentindo um pregador goiabada. Calma aí. Eu falei Mateus 28, não foi? Eu folhei a Bíblia aqui, pensei mais uns 4, 5 textos, meu Deus do céu. Então, o que eu vou demonstrar aqui agora é: se Jesus disse isso, o que nós vamos ler, como fazê-lo sem um texto? Essa é a minha pergunta. Se Jesus disse o que ele disse, como fazê-lo sem termos um documento escrito? Mateus 28, nós vamos ler o 18, 19 e 20, tá? Então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome ou no nome. Eu prefiro no nome, se você está usando o NVI,
Eu acho que a NVI escorregou aí na preposição. Eu acho que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Preste atenção no versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes... Você acha que... Vamos lá, vamos pensar aqui. Se Cristo demorasse 300 anos para poder voltar, como que eles ensinariam tudo que Cristo ensinou? Como eles lembrariam durante 300 anos, 3, 4 gerações, com precisão de tudo que Cristo ensinou, se não tivesse um documento escrito? Como que você faz para ensinar o que Cristo disse durante séculos sem um documento escrito? Não faz. Você, para perpetuar com fidelidade ensinamentos, você precisa de um documento escrito. O meu primeiro argumento foi a necessidade por causa do tratado. Deus mudou a maneira que ele vai lidar com a humanidade, então precisa de um novo documento. Agora, não é a necessidade do tratado, é a necessidade fisiológica. Se não tem um documento escrito, como que nós saberíamos exatamente o que Cristo ensinou? Então, quando a igreja começou a falar assim, vamos formar um cânon, uma régua, uma regra que vai aferir a nossa vida, a igreja não estava decidindo, tipo assim, hoje eu vou ser semideus e vou escrever aí para mandar na vida dos outros. Eu não estou querendo ser debochado, eu só estou lidando com o que eles dizem mesmo. Está nos documentos deles, ok? Meu primeiro ponto. Existia uma necessidade fisiológica. Se você não tem um material escrito, fica muito difícil discipular as nações. Concordam comigo? Agora, a gente precisa amarrar isso de forma correta. Porque alguém pode defender assim, ok, se os discípulos começam a escrever, significa que todo discípulo pode escrever. Não, não pode. Abra sua Bíblia em João. Não pode. Número 1, ele está dando uma ordem para os discípulos. E nós vamos ver uma atuação miraculosa nos discípulos. Eu queria que você abrisse em João 14, vai ser o nosso primeiro versículo, e depois nós vamos para João 16. Eu quero te mostrar um conceito que aparece em João. Falaram que vocês gostavam muito de Bíblia, que era para abrir Bíblia. Senão eu nunca mais ia voltar, foi o que me disseram. Eu fiquei com medo da outra vez que eu vim, eu abri muita Bíblia durante 2 horas, acho que o pessoal nunca mais vai me chamar para pregar naquele lugar. João 14, 16. Vamos ler primeiro o 16, vai no 16 primeiro, eu prefiro começar do 16, 13. Eu acho que o 16, 13 vai lançar mais luz no que está acontecendo no 14. Então, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará toda... Número 1. Os apóstolos receberiam uma porção do Espírito Santo para guiar a igreja na verdade. O que eu quero delinear aqui é, eles estão recebendo uma tarefa de entregar toda a verdade ao povo de Deus. Eles não cismaram do dia, e eu vou repetir isso até o final, eles não cismaram do dia para a noite de começar a produzir documento para mandar na nossa vida. Isso era uma ordem do próprio Deus. Ok. Mateus, eu preciso entender isso melhor. Eu quero que tu fundamente isso melhor. Ok. Eu queria que tu fosse no 14, 26. É só tu voltar um pouco. Quando vier... Perdão, eu estou no 15, 26. Eu falei 14, eu estou no 15, 26. Nossa. Estou no 15, 26, depois nós vamos no 14, 26. É voltando mesmo. Quando vier o conselheiro, que eu lhe enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu...
Preste muita atenção. Quando ele vier, ele testemunhará ao meu revelação contínua. Você precisa prestar atenção no detalhe. O Espírito virá e haverá revelação contínua a um grupo de pessoas. Irmãos, o que o texto está dizendo é: eu não vou parar de me revelar aos apóstolos. Até aqui tudo bem? Volta para o 14 agora. 14, 26. Agora, olhem isso, preste atenção nisso. Galera que gosta de concurso vai sentir um pouco de inveja desse versículo, você vai entender por quê. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Ensinará todas as coisas e lhes fará o quê? Seria bom, né, na hora do concurso? Só que esse dom gratuito de Deus ao Espírito Santo, obrigado, irmão, esse dom de lembrar não é arbitrário, ele não é subjetivo, ele não pode ser unilateral porque eu quero, ele é para lembrar o que o Senhor Jesus ensinou. Agora a gente precisa juntar tudo. Por que é que Jesus vai ensinar um monte de coisa, vai mandar os caras ensinarem e vai falar assim: e eu vou me revelar mais a vocês, para eles ficarem quietos? Tem como você ler essa pá de texto e falar assim: não haverá mais coisas escritas? Haverão coisas escritas. Então o meu ponto aqui agora é: tem a necessidade da nova aliança, tem a necessidade fisiológica, ou seja, precisa-se escrever mais. E tem Jesus se revelando mais depois da ressurreição. Agora, como que nós vamos lidar com isso? A grande questão é: eu vou ler mais um texto e eu vou andar pela história da igreja, pressionando alguns temas com vocês e que vocês vão precisar ficar muito atentos. O meu primeiro tema é: os apóstolos nunca duvidaram que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Porque a Igreja Católica pode dizer para vocês assim: olha, vou beber água, tá gravando, né? Eu não posso passar do limite. Respirar, chega em casa, depois minha esposa briga comigo: Mateus, pelo amor de Deus, pega leve. Respirei. A galera tem uma acusação contra protestante assim: protestante é tudo soberbo, quer se dirigir direto a Deus, né? Vai direto a Jesus, não tem intermediador. E aí eles vêm alfinetar a gente com a questão da revelação da Escritura. Aí eles dizem assim: quem foi que disse que Pedro sabia que ele estava escrevendo a palavra de Deus? Quem foi que disse que Paulo, no dia que ele mandou uma carta para Colossenses, ele sabia que era a palavra de Deus? Ah não, Paulo pegou firme lá com o Corinto. Mas quem disse que ele tinha certeza que Deus estava falando por intermédio dele? Ele mesmo, ele sabia disso. 1 Coríntios 14. Irmãos, os apóstolos sabiam que eles estavam falando em nome de Deus. Eles tinham convicção. Eles não eram um pregador como eu. Ó, preste muita atenção nisso. Eu sou vaso de barro, nada, aqui não tem nada. Não tenho poder para te dar, tenho nada. Se eu conseguir te explicar a Bíblia corretamente, algo aconteceu. Se eu não conseguir te ensinar a Bíblia corretamente, isso aqui foi só uma reunião que eu perdi meu tempo. E tu também. Pregador não tem poder nenhum. A única tarefa de pregador é saber ensinar texto bíblico. Por isso que pregador tem que ser um pregador explicador. Não tem glória nenhuma em ser pregador. É só explicar textos. O que eu estou demonstrando para os irmãos é: isso é um argumento falacioso. Todos os autores do Novo Testamento sabiam que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14. Paulo sempre soube, Pedro sempre soube. Olha só, 1 Coríntios 14, vá direto para o versículo. Vai direto para o versículo. Vai para o 36. Eu ia ler outro antes, vai para o 36. Olhem isso, irmãos. A palavra de Deus originou-se entre vocês. São vocês o único povo que ele alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, aqui é Paulo dando carteirada, tá? Se alguém pensa que é mais espiritual que todo mundo, olha o que Paulo vai dizer.
reconheça, pode sublinhar na tua Bíblia. Quando tu risca a Bíblia, não tá passando batom na boca de Deus não, tá? Pode sublinhar a Bíblia. Se cair a página, tu compra outra. Ok? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, 37, reconheça que o que eu estou escrevendo é o quê? Parece que ele está com dúvida que ele está escrevendo palavra de Deus? Parece aí que ele está com crise de identidade? Crise de meia-idade, parece esse negócio? Se alguém pensa que é profeta, muito espiritual, faça o seguinte, leia a minha carta, senta e obedeça. É o que ele está dizendo. Paulo parece duvidar do que ele está escrevendo, meus irmãos? Ok. Olha o nível da exortação de Paulo. Eu não posso dizer isso, Mateus não posso. Paulo pode, porque ele é representante de Cristo. Eu vou chegar nesse ponto. Olha só. Versículo 38. Se ignorar isso o quê? Ignorar que o que eu estou escrevendo é mandamento de Deus. Se alguém quiser ignorar que o que eu estou escrevendo é mandamento de Deus, ele mesmo será o quê? Aqui que eu vou estabelecer meu argumento. Se você ignora somente as Escrituras, você deve ser ignorado no corpo de Cristo. Não há espaço para ignorar somente as Escrituras. Não há espaço. O que me une a você é que nós cremos que Cristo é Deus de Deus, eterno, sublime e glorioso. E qualquer um que tentar tirar uma vírgula disso não é meu irmão. O que me une a você é que nós éramos pecadores fedorentos, mortos em pecados e delitos, e Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, grande em amor, pela graça sois salvos. Se alguém tirar uma vírgula disso, não é meu. Se alguém ignora o que eu estou dizendo, Paulo está dizendo para você, ele seja ignorado. Ignorado. Eu vi igrejas ruírem porque desistiram de somente as. É por isso que eu trato esse tema de uma forma tão séria. É sobre ela que nós estamos, irmãos. Se nos tirarem esses preciosos livros, não nos sobrará nada. Tudo que nós podemos saber sobre Deus está na pessoa de Cristo, armazenado nisso aqui. Tudo que você tem quando você chega no seu culto e começa a falar, Deus, eu queria tanto te ver, está em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus. Tudo que você pode ver de Deus está na pessoa de Cristo. E tudo que sabemos de Cristo, se alguém ignora esse livro, essa pessoa deveria ser. Todo mundo entendeu o peso do que nós estamos trabalhando hoje? Até que vocês querem fazer perguntas? Ou vocês querem deixar eu continuar com o tema de vocês pressionarem as perguntas? Ok. Agora, eu vou estabelecer que não apenas Paulo sabia que ele estava escrevendo Escritura. Pedro sabia que ele estava escrevendo Escritura. Ou seja, a igreja entendia que o que estava sendo produzido por aquela galera que andou com Jesus, mais Paulo, mais amigos próximos de Paulo, como Lucas e Marcos, era a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na 2 de Pedro. Eu taquei o celular no chão, né? E não foi de propósito não, tá? Não foi só 2 de Pedro. Uma vez eu estava fazendo um curso de História da Igreja, tem uns 10 anos, e eu não vou falar onde, senão você vai saber quem é o professor, porque hoje ele está famoso. Eu citei esse texto na sala de aula para debater um argumento da História da Igreja, e o professor não conhecia esse texto. Então, me faça favor, conheça esse texto, tá? Conheça esse texto. 2 de Pedro 2, rapaz, está na página, gosto tanto do negócio que tem a página dele. É muito, gente, contas o quê? Não, sem açúcar. 2 de Pedro 3:2. Vendo? Quando fica assim, ó, meus irmãos, quando começa a cair a página, o que você faz? Link do Mercado Livre, assim que funciona. E compra outra. Perdão, não quero ler esse texto agora não. Peraí, estou muito acelerado. Deixa eu calmo. Peraí, deixa eu diminuir o ritmo aqui para você.
nós vamos para Pedro 3, nós vamos direto para o versículo 15. Pô, minha voz está indo lá em cima. Mas já falei, tem que me colocar isolado de todo mundo, cara. Eu cresci na Assembleia, meu Deus do céu. Eu sou batista, mas eu cresci na Assembleia, pô. Fica difícil. Se eu não falar assim, vocês ficam dormindo aí não dá certo. Gente, 2 de Pedro 3, nós vamos ler do 15. Tenham em mente que a paciência do Senhor, ou do nosso Senhor, significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Pedro está falando de Paulo, tá? Você aí que não consegue falar, eu sei que aqui não tem nada a ver com isso, mas deixa eu já ter uma aplicação na sua vida. Você não consegue falar bem de ninguém, né? Você sempre está falando mal de alguém, né? Dando uma alfinetada. Ó aqui, ó, o Paulo está sendo elogiado pelo Pedro, que tinha tudo para ser melhor do que ele. Mas o Pedro falou assim, realmente que Deus gostou um pouquinho mais de Paulo, cara. Ele é muito bom nas coisas que ele faz. Gente, deixa eu dar um conselho para vocês. Todo mundo tem uma qualidade, tá? Quando todo mundo estiver metendo pau em alguém, lembra daquela qualidade e fala assim, não, mas o fulano é muito bom nisso e ninguém sabe fazer isso como ele. Todo mundo tem. Olha aqui, olha, esse texto aqui não me ensina só o tema que nós estamos estudando. Me ensina o que é amor cristão também. Ok? O que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Vírgula. Estou no versículo 15, no final dele. Com a sabedoria que Deus... Ele escreve da mesma forma em todas as suas... Primeira baboseira que a gente vai jogar por terra aqui. Mas durante os primeiros séculos, porque o argumento é o seguinte, a Bíblia foi formada no 4º século e até o 4º século cada um fazia o que queria, né? Esse é o argumento da Igreja Católica. Vocês aí são protestantes e a Bíblia de vocês formou no 4º século e até o 4º século todo mundo fazia o que queria. Que história é essa? Vocês estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Pedro conhecia todas as cartas de Paulo no ano 60. 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, as cartas de Paulo já estavam famosas ao ponto de Paulo já ter comprado na Amazon, de Pedro a comprar lá na Amazon. Que história é essa que até o 4º século todo mundo fazia o que queria? Olha o texto, meus irmãos. Talvez eu não saiba o que é um substantivo, um objeto direto, um verbo, né? Vocês podem me ajudar. Vamos ler de novo o negócio, olha só. Versículo 16. Ele escreve da mesma forma, resenha literária. Pedro leu de tudo e está fazendo resenha pra gente. Olha aqui. Ele escreve da mesma forma em todas as suas... Caraca. A carta do Paulo estava tão famosa que ele já estava fazendo uma resenha literária. Como assim que ninguém sabia o que Paulo dizia? Foi saber no 4º século. Que história é essa? Eu vou pressionar outros textos que falam sobre isso, mas eu preciso terminar esse texto. Olha isso. Suas cartas, falando nelas desses assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem. Agora, isso aqui é fantástico. Isso aqui, ó, é para rolar aqui no gramado dando glória. Olha só. Como também o fazem com as demais... Deixa eu te dar uma nota linguística do grego aí. Toda vez que essa estrutura semântica aparece de escrituras, está falando do Antigo Testamento, dos 39 livros. Sabe o que Pedro acabou de fazer? Lembra do Moisés lá que falou com Deus no monte? Lembra do Elias? Lembra do Isaías? E agora sabe o que o Pedro acabou de fazer com Paulo? Paulo está na mesma categoria do que a galera lá de trás. E o pessoal vem falar que a gente descobriu meia dúzia de livros no 4º século. É no mínimo desonesto. Agora, eu vou estabelecer transmissão de texto. Eu vou estabelecer transmissão do texto até o ano 99, ok? Eu queria que você fosse na sua Bíblia para Colossenses 4,16. Eu já posso fechar isso aqui? Eu já estou mais perdido que... Eu quero agora demonstrar para vocês que no 1º século
as estradas romanas funcionavam melhor do que o seu WhatsApp. Ok? Colossenses 4,16. Não falei não? Perdão. Ou também posso ter dito qualquer outra coisa da minha cabeça. Recomendo dormir 8 horas por dia para lembrar tudo que estuda, tá? Faz bem pra caramba. E tomar menos café do que eu. Irmãos, eu quero demonstrar para vocês que existia abundância de cópias do Novo Testamento já no primeiro século. A minha área de pesquisa é Novo Testamento grego. Eu comecei estudando a Bíblia porque eu fui ler um livro e eu não dava conta de ler o livro. Já pegou para ler um livro que você falou assim, rapaz, eu sou tão burro que eu não consigo ler um parágrafo? Isso já aconteceu contigo? Me deram um presente um livro, eu fui ler o camarada e falei assim, mas mamãe me alimentou, rapaz. Tudo bem que eu não comia picanha todo dia, mas tinha lá o ovinho, tinha a proteína correta, né? Tinha, né? Tava tudo certinho. Por que eu não consigo entender esse diacho desse livro? Ah, eu fiquei tão irritado que eu aprendi grego, tô falando sério. Fiquei tão irritado com o cara, falei, não é possível que um cara escreva e eu não consigo entender, pô. Então eu comecei a estudar a Bíblia porque eu me senti muito burro, que o cara escreveu e eu não consegui entender. E hoje nós estamos aqui. Eu quero mostrar para vocês que existia abundância de manuscritos já no primeiro século. E eu vou te mostrar como isso acontecia. Deixa eu citar o primeiro texto, Colossenses 4,16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja de... Deixa eu trocar em miúdos o que está acontecendo. Essa é a carta de Colossos. Quando vocês lerem a carta na igreja de vocês, emprestem a carta de vocês para a igreja de Laodiceia e vocês tomem emprestado a carta de Laodiceia. Sabe o que é o nome disso? Transmissão de texto. Eu estou deixando um texto e eu estou pegando outro texto. Só que se você é esperto, e eu sei que você é esperto, muito esperto. Irmão, você via Paulo uma vez por ano. Quem tinha sorte? Paulo mandou uma cartinha para tua igreja. Tu vai deixar a carta embora? Precisa ter QI de Einstein para isso aí? Eu preciso saber quanto que é x mais b ao quadrado menos y, sai raiz de delta, não sei o que. Não precisa. Cadê a cópia do Paulo? Quem aí é o melhor copiando o negócio? Copia uma cópia e deixa uma aqui na igreja. Era normal isso aí. Por isso que a gente encontra sepultamento cristão, que quando tu abre o pingente, tem um versículo escrito. Que tu não ia mandar a única cópia que tu tem, do cara que tu nunca mais vai ver, embora. O que aconteceu? E agora a gente vai passar por uma parte técnica. Você tem que me dar atenção. Não tem como prender a tua atenção na parte técnica. Você tem que se doar agora, ok? Não tem performance que prenda a tua atenção. Os irmãos começaram a copiar sistematicamente o que eles recebiam de cópias. Atualmente nós temos 5.000 confiáveis, em grego, que dá para ser lida. 5.775 cópias somente em grego. A cópia mais recente do Novo Testamento tem 30 anos. Se chama Papiro Rylands, ou P52. É João 18 fragmentado. Mateus, por que tu está citando isso? Você lembra do Platão? Você lembra do Homero? Você lembra do Gengis Khan? Você lembra do Sócrates, que a gente nem sabe o que... Era um método de ensino? O que era aquilo ali? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca escreveu. Quando você vai tentar entender Platão, Homero, essa galera, as melhores cópias deles, o melhor texto dele tem de 10 a 100 cópias, na boa vontade, contando com tradução. O primeiro texto depois de Platão, a primeira cópia depois de Platão, tem um limbo, um vácuo de 1000 anos. E ninguém duvida dele na universidade. Deixa eu falar pra vocês. A primeira cópia do Evangelho de João, que foi escrito na década de 90, está em 117. Você é melhor de conta do que eu. De 90 para 117, quantos anos vão dar? Quantos anos vão dar? Quantos anos vão dar? Diminui de 1000. Essa é a diferença da gente para Platão. Quando a gente fala de confiabilidade de texto, Platão, Homero, não são ninguém. Quando a gente está falando de documento acadêmico,
E você vai para a universidade ficar com medo de professor maluco. O que eu estou falando aqui, nós temos um fluxo tão grande de transmissão. Deixa eu dar um exemplo, para isso ficar claro. Pense no seguinte. Pense que você tem a informação, você quer muito comer um pãozinho. Fiquei parecendo esfomeado agora, né? Você quer muito comer o seu pãozinho, né? E aí, tem um documento que fala onde tem a padaria, ok? Só tem um documento que fala onde é a padaria. E tem lá as coordenadas, né? E aí, você descobre que em outro país tem uma centena de documentos que dizem a rota. Você vai confiar em uma informação que dá a rota ou numa centena de documentos que dão a rota? Porque é muito mais fácil você achar erros numa centena de documentos do que em um documento. Quem é que vai contrariar um ou dois documentos? Quando a gente está falando de confiabilidade do Novo Testamento, a gente está falando o seguinte: é tão confiável que o Bart Ehrman teve que abaixar a orelha e falar: rapaz, Bart Ehrman é o maior crítico da Bíblia viva. Foi o cara que escreveu, falando, durmam. Como Deus se tornou rei, não. Como Jesus se tornou Deus. O Bart Ehrman teve que retroceder e falar: João acreditava que Jesus era Deus, é eu que não creio. Sabe o que ele quis dizer para vocês? É o que o texto está dizendo mesmo. É o que o texto está dizendo mesmo. Agora, eu já estabeleci transmissão para vocês. A transmissão do Novo Testamento é tão bem documentada que para você duvidar, você tem que ter 2 pares de neurônios só na cabeça. Ou não conhecer nada. E agora eu vou direto na raiz da coisa. A Igreja Católica afirma que nós fizemos uma coxa de retalho no 4º século. Que nós começamos a pegar texto de um e texto de outro, e aí a gente montou o Novo Testamento. Não foi isso que ocorreu. Se você está anotando, agora eu vou te dar os parâmetros e eu vou falar dos parâmetros, tá? Eu tenho 1 hora para fazer isso. Número 1. A igreja recebeu, é para anotar do jeito que eu estou dizendo aí, senão você vai se perder. A igreja recebeu, reconheceu e aceitou. A igreja recebeu, reconheceu e aceitou. Recebeu, reconheceu. A igreja nunca disse isso é verdadeiro e isso é falso arbitrariamente. Alguém tem uma nota aí? 10 reais, 5 reais, 2 reais? Isso é coisa de impossível, né? Arrumar aqui? Não, não tem, não, lá não, tá muito longe. Se alguém tiver aqui, ninguém tem, né? Tá. Quero que você imagine uma nota, agora você vai ter que usar a sua imaginação. Eu esqueci que eu ia usar esse exemplo, eu deveria ter trago. Você é a caixa do mercadinho, beleza? Cheguei com uma nota de 100. Você tem como transformar essa nota em verdadeira ou falsa? Qual é o trabalho do caixa do supermercado? Primeiro passo. Receber. Segundo passo. Terceiro passo. Aceitar. Se ele for verdadeiro. Então nós só vamos passar para o verdadeiro ou falso no último tópico, ok? Minha mãe me mandava, eu não sei porque minha mãe fazia aquilo, mas ela fazia. Acabou o coentro. Ela me dava 50 reais para comprar um coentro de 50 centavos. A menina do caixa olhava assim para mim: você quer levar de graça, moço? Mas aí ela me dava um troco que parecia que eu fiquei milionário de tantas moedas. Mas aí a minha mãe me ensinou uma coisa: quando passa de 50 reais, filho, provavelmente alguém vai te dar um troco primeiro com uma nota de 50 também. E depois vai te dar aqueles picadinhos, né? Você vai pegar a nota de 50, então você vai recebê-la. Você não pode primeiro rejeitá-la. Preste atenção no passo a passo porque ele é pedagógico. Você não vai primeiro recusá-la, você vai recebê-la. Tome-a. Seu segundo passo é o reconhecimento. Minha mãe, né? Pós-doctor em nota falsa. Filho, contra a luz funciona muito bem. Então ficava lá no mercadinho na frente dos outros. Olha a marca d'água, aí catava aqui. Esse trabalho é um trabalho de reconhecer. Só depois eu fazia o quê?
Muito obrigado pela oferta, meu irmão. Muito obrigado. O que vocês precisam entender? Qual que é o trabalho da igreja no primeiro século? As heresias estão surgindo. É heresia para tudo que é lado, irmão. Deixa eu dar uma ideia. Tem criança, não é? Tem uma criança. Quantos anos você tem, filho? 12. 12 anos. Pelo estatuto do ECA, da criança e do adolescente, você já pode ouvir o que eu vou falar. Eu sou professor de escola. Os pais autorizam, os pais autorizam. Os pais autorizam, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa ideia de que nós estamos sendo arbitrários para parar a heresia é maluquice. No primeiro século, o nível de heresia era esse. Os platonistas viraram gnósticos. O que era o gnóstico? A matéria é má. Você é feito do quê? Seu corpo é o quê? Matéria. Então, por exemplo, os gnósticos detestavam Evangelho de João, Antigo Testamento. Por quê? No Evangelho de João, João começa com outdoor dizendo: o verbo se fez. Os gnósticos ficaram malucos, falaram: joga fora esse negócio. E aí a irmã da igreja, né? A irmã da primeira igreja batista de João, da igreja presbiteriana de João, da Assembleia de João, como assim vai jogar meu evangelho fora? Eu vi meu amado presbítero pregar isso aí, não pode. E começou a discussão. Joga fora ou não joga fora? Pra vocês verem o nível do negócio. Existem exemplos na história da igreja que houve um diácono, um presbítero, que ele entendeu que o conceito da matéria era má, o corpo era má, que ele deixava a mulher dele se prostituir em praça pública com quem ele quisesse, porque não podia contaminar o corpo dela. Ela podia transar com quem ela quisesse, porque Deus se importa mesmo com. Aí fala no culto lá, você chora pra caramba, sabe qual é o nome disso? Gnosticismo. Deus só vê o seu coração. É igual aquela balela, né? Pregue, se necessário. Aí vocês querem que minha mulher fique viúva antes da hora, pô, porque eu vou infartar qualquer dia desse, crente postando isso. Irmãos, presta atenção no Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, ou a multidão, aproximou-se dele seus discípulos. Assentando-se, vírgula, passou-lhes a ensinar-lhes. Abrindo-lhes a boca, falava. Se fosse no Enem, ele tinha tirado 0. A quantidade de redundância que tem nisso, para falar que Jesus falava, é absurda. E você vai lá e me posta no Instagram, pregue se necessário, use palavras. Vocês têm que me ajudar, gente. Não tem condições de um negócio desse, meus irmãos. Isso é gnosticismo puro. Essa vida dual, de que espiritual é o tempo que eu passo lá no louvor da igreja. Aí eu choro, é uma bênção, o pastor prega, eu vou embora e aí eu pergunto ao menino: e no jiu-jitsu? Tu sente o poder de Deus lá dando mata-leão? Aí o menino vira pra mim e fala assim: eu não. Deus pra você é o momento do culto. Aí eu falo: vamos fazer uma conta de padeiro, meu amigo? Conta de padeiro, quantas vezes tu vai na igreja de semana? Aí eles enchem a boca. Uma no domingo e uma na quarta. Quanto tempo dura o seu culto? 2 horas, professor. Ótimo. 4 horas por semana. 4 vezes 4? 16. Você passa 16 horas do mês na presença de Deus. Todo o restante é do capeta. É isso que você está me dizendo? Quer comais? Quer mais? Essa vida de que o religioso, o sacro, o sagrado é de Deus e o restante é de quem quiser, isso é pagão, gente. Isso é pagão. Isso é gnosticismo entranhado na igreja. Então, esse é o contexto do primeiro século. E aí começa a surgir tudo. Evangelho de Tomé, evangelho da Chiquinha, evangelho de não sei quem. Eu andei com Jesus, eu vi. Por exemplo, quando tu lê a primeira, eu não vou, se eu passar por todo o texto, a gente não vai sair daqui nunca. Na sua primeira carta de Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó: não vos alarmeis, quer por palavras ou quer por cartas, como se de nós tivesse sido escrita. A galera estava imitando plágio, entendeu? Botou no chat GPT, copiou Paulo e falava que era Paulo. O que eu quero dizer para vocês? No primeiro século estava uma loucura de heresias e gente falando que era apóstolo. Fala Deus. 2000 anos passou. Não tem como defender. Tem como defender? Agora eu vou te falar o seguinte. O Irineu de Lyon, ele errou muito. Existe papado por causa do Irineu de Lyon. Eu não vou ficar passando pano na cabeça de ninguém, ok? O Irineu de Lyon
fundamentou o que seria usado para o papado. Mas ele acertou muito numa coisa. Os apóstolos têm autoridade para escreverem. E esses documentos que eles escreveram são os únicos documentos que devem ser aceitos por nós. Então, o que o Irineu de Lyon criou? Ele não disse isso com essas palavras, mas esse conceito permeia a teologia dele. E os primeiros 2 séculos, o século II e o terceiro, a igreja criou 4 regras. Lembra? Primeiro eu recebo, depois eu... Para reconhecer você tem que ter método. Eu usei aqui o contraluz, certo? A igreja estabeleceu 4 regras. Quais documentos são verdadeiros e quais são falsos? Regra número 1. Esse documento foi escrito por um apóstolo ou por alguém que está ligado a ele? Se esse documento não foi escrito por um apóstolo, eles já rejeitavam logo os caras. Não tem por que a gente aceitar esse documento. Mateus, mas Lucas não era apóstolo. Lucas não era nem judeu. E Marcos também não era apóstolo. Por que eles escreveram? Porque Marcos passou muitos anos da vida com Paulo e a maior parte da vida dele com Pedro em Roma. Então, o evangelho de Marcos provavelmente é difícil falar isso para vocês aqui. Ó. Por exemplo, alguém chega na padaria. Tudo da hora, padaria. Vou comer um pãozinho. Antes dele ir embora, tem que arrumar um lanche pra ele. Me ajuda, né, gente? Direta já tá reta já. Comprar um bolo da Vitória. Qual de vocês chegou na padaria, 6 da manhã, de um pãozinho, 6 da tarde, né, pra ficar melhor? Brownzinho? A vossa senhoria do caixa poderia externar sua alegria em receber o meu quantitativo e me outorgar 6 pães. Alguém fala assim na padaria? Você sabe que isso foi um texto escrito, não sabe? Porque ninguém fala dessa maneira. Quando a gente pega o Evangelho de João em grego, João está escrevendo o que estão dizendo. Ele não está escrevendo como alguém que está falando da cabeça. Ele está narrando coisas que aconteceram. Então, provavelmente, o Evangelho de João foi aceito quando foi aceito. De João não, de Marcos, perdão. O Evangelho de Marcos foi aceito por quê? Olharam e falaram: copiou o sermão de Pedro lá em Roma, aqui, ó, igualzinho. Foi isso que aconteceu com Marcos. Por isso que ele foi aceito. O Lucas, eu não tenho tempo agora. Pô, vou ter que abrir, senão vocês não vão acreditar em mim, né? Tô igual falso profeta. Não abre a Bíblia não, acredita em mim. Não, vocês não vão fazer isso não. Vá lá para a Bíblia de vocês. Eu quero que vocês deem um pulo agora. Deixa eu ver quantos textos eu vou ler para isso. Tá. A Priscila te ligou. Vamos para... Eu vou defender agora o texto de Lucas, ok? Então você vai para 1 Timóteo. Ó, eu tenho que botar esse texto aqui, ó, para mandar no PDF para vocês, porque esse texto eu não botei no... Por algum motivo, eu falei assim, eles não precisam desse texto não, tem muito texto. 1 Timóteo 3. Peraí, não é 1 Timóteo 3. Por algum motivo não é. Putz, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 5, 18. Falo pra vocês. Lendo 17, falo, durmo. Dormir faz muito bem pro cérebro. Ó, 1 Timóteo 5. Lembra que Pedro validou o que Paulo escreveu? Vocês lembram que a gente leu isso? Agora eu vou te mostrar Paulo validando o que Lucas escreveu. Porque o negócio é amarrado. Tá? Olha só. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla. Esse negócio de pastor que prega todo dia, que não é assalariado, é besteira, tá? Pode olhar, todas as igrejas que não assalariam pastor, o teólogo não vale uma goiaba podre.
Todas as igrejas que o pastor não é integral, o pastor principal não é integral, ele não vale uma goiaba podre. Ele não serve para defender a doutrina contra ninguém. É sempre aquele negócio de Daniel na cova do leão de cabelinho loiro. Ninguém aguenta mais. Pedro passando no barquinho. Pelo amor de Deus. Vocês são jovens. Não quero que vocês saiam quebrando a igreja de vocês, não. Vocês são jovens. Vocês vão ficar... Ganhem dinheiro e coloquem bons pregadores na igreja de vocês. Bons seminaristas. E cobrem. Você leu o que esse mês? Quantos livros você entregou no ano? O que você está entregando para a igreja de ensino? Os bons presbíteros são dignos de dupla? Ok. Especialmente aqueles que o trabalho é o que, gente? Te visitar e capinar seu quintal junto contigo. Tira esse negócio da cabeça de vocês que pastor bom é pastor que vai contigo no cinema. Tá? Jovem tem essas balelas. Meu líder de jovem é muito bom, porque assim, ele não fez nenhum acampamento para mim. Se ele conseguir fazer o acampamento, é muito maneiro. Mas a principal tarefa dele é te ensinar a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Olha, irmãos, olhem o versículo 18. Olha como é que Paulo vai defender o tema dele. Pois o que ele está dizendo? A Escritura diz ou declara: não amordeceis o boi enquanto está debulhando o... Sabe o que é isso? Deuteronômio. Agora preste muita atenção. E o trabalhador... Abra a Bíblia em Lucas 10:7. Eu vou te mostrar o que Paulo está citando. Lucas 10:7. Lucas 10:7. Olha o que Paulo está citando para falar assim: assalariem seus pastores. Mateus está falando no contexto porque está perdendo muito tempo. Porque eu estou treinando vocês para não ouvirem pregadores que não falam do contexto que ele está lendo o texto. Lucas 10:7 diz assim: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem. Pois o quê? Paulo acabou de colocar Lucas do lado de Moisés. Isso é um trabalho de formação do cânon, muito bem amarrado. Aí não fica, Mateus descobriu isso. Não, eu só li e memorizei o que estava lá, porque quem fez mesmo foi os caras lá. O primeiro tópico. Recebemos. Agora a gente precisa reconhecer. Qual é a primeira regra do reconhecimento? Tem que estar ligado a um... Vocês viram que Marcos e Lucas faz todo sentido estarem ali? Mateus, por que Hebreus entrou? Porque Hebreus parecia muito com Paulo, escrevendo. E eles chegaram à conclusão, mesmo que não seja Paulo, isso aqui é verdade. Ok? E eu não creio que seja Paulo, tá? O grego de Hebreus não é Paulo escrevendo, tá? É um grego muito mais técnico. E é uma homilia, é uma pregação escrita. Não parece com Paulo. Segundo ponto. Oi. Mateus, como que é o evangelho de, por exemplo, Maria e de... Não vale uma maconha molhada. Desculpa. Eu prometi a ela que eu não ia usar mais essa expressão. Cara, Jesus fazendo passarinho no Egito, pegando barro, fazendo passarinho, jogando pro alto, o barro. Irmãos, não vai aqui. Eu não teria como defender aquilo lá. Não serve pra nada. Não serve. Eu queria pegar da Maria, tá bom. Oi. Eu já tinha colocado assim também. Normalmente, na tradução. Quer mostrar que eu sou um fracassado hoje, cara? Ninguém sabe, pô. Acabei de deixar você triste, né? Existem poucas pessoas no mundo capazes de dizer o que é uma citação em grego. Eu estou estudando grego há uns 8 anos, 9 anos. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou pagar aqui de erudito para vocês. Eu não sou capaz de fazer isso. Quando você lê 1 Corinto, que você vê lá, isso aqui é Paulo, isso aqui é Corinto. Aquilo ali é uma tentativa de aproximar o que está acontecendo. Aquilo é um telefone sem fio terrível. Por exemplo, Paulo enviou uma carta para Corinto. Corinto enviou a carta para ele, a gente não tem carta nenhuma, só tem aquela lá. Vou te dar um exemplo. Se eu digo assim, tu pega meu WhatsApp, tá escrito lá, mãe, aí tá assim, não quero, não vou, para de falar comigo.
vai falar no mínimo. Pô, o cara não trata bem a mãe. Certo ou errado? Só que lá, todas as mensagens da minha mãe tá apagadas. E a mensagem da minha mãe é assim. E aí, quando eu vou te levar pra balada? E aí, Matheus? Quando que tu vai terminar seu casamento? E aí, Matheus, vamos jogar no tigrinho? Pra tudo isso, qual seria a minha resposta sensata como um cristão? Então eu não fui grosso com a minha mãe. Eu só dei uma resposta cristã. Mas quando você não vê o contexto, não tem como você mensurar. Irmãos, vou falar pra vocês. Orem para que Deus levante eruditos. Porque tem coisa no Novo Testamento que é muito difícil. Pontuar texto é muito difícil. É muito difícil. O que eu faço com um advérbio seguido de proposição que está acompanhado de um particípio? Tem debate para 6 milhões de vidas. Ok? Por quê? É difícil. Mas deixa eu te falar. Normalmente, os casos comuns a gente acerta. Por quê? É um negócio muito discrepante. Paulo não falaria assim: posso divorciar a qualquer momento. Isso aqui é a igreja de Corinto, óbvio. Entendeu? Então, não precisa ser muito inteligente para acertar isso. O problema é quando o negócio é muito estreito. Tu saber se... Por exemplo, eles dizem assim, ó. A igreja de Corinto provavelmente dizia isso. Não é bom que o homem conheça a mulher. Aquilo provavelmente não é Paulo dizendo literalmente. Aquilo provavelmente é Paulo parafraseando. Entendeu? Por exemplo, a igreja de Corinto dizendo tudo posso, mas nem tudo. Tudo posso, mas nem tudo me. Isso não é Paulo. O tudo posso, nem tudo me convém. Não para aí a estação de Corinto. O tudo posso, mas nem tudo me edifica também é de Corinto. Então, em Corinto, o texto mais difícil de tu saber quem que tá falando, para quem tá falando, é Corinto. O restante a gente dá um jeito. 1ª e 2ª Corinto é difícil, tá? Porque são cartas que nós não temos as outras. O restante é mais simples. Então, em 1 Corinto, cara, quando eu tiver com 50 anos, eu exponho Corinto todo. Difícil, tá? Trabalho pra gente grande. Mas assim, a NVI fez um bom trabalho, tá? E a nova NVI, julgo eu ter feito um trabalho melhor, tá? Então, tenha muitas traduções. Você sabe ler, escrever, português? ACF, ARA, Almeida, TLH. É só no meu X-Tudo, uma vez por cada 3 meses, comprar uma versão diferente que tu descobre tudo que tá na Bíblia. É um jeito fácil, sabia? Compare traduções. Toda vez que eu falo isso, o pessoal fica assim: pô, Matheus, gastar meu dinheiro comprando um monte de tradução. Cara, vocês estão viciados em dopamina. Alguém já disse isso pra vocês? Vocês lembram do jejum de Daniel de 21 dias? Quem lembra por que Daniel jejuou 21 dias? Quem lembra o motivo, a razão? As revelações. O Daniel queria entender um texto de Ezequiel. Ele não estava conseguindo entender um texto. Aí o cara falou: vou passar fome 21 dias. Isso é piedade. Eu não entendi a revelação de Deus. E se Ele é o meu Deus, eu preciso entender. Mas a gente está tão viciado em dopamina que quando alguém fala assim: compra um monte de tradução e compara aí pra tu ver, a gente fala assim: pô, muito trabalho, né, cara? Fica difícil. Vocês concordam comigo que fica difícil? Então, eu tô sendo humilde, cara, eu não sei. Na maioria dos lugares eu sei. Corinto é difícil. Principalmente a primeira. Mas ele veio e fez um bom trabalho, tá bom? Matheus, Oi. tem 2 textos que não são na Bíblia que me parecem, quando li, não ter tanta discrepância assim como o Evangelho de Maria, que é a carta de Barnabé e as cartas de Paulo a Sêneca, que no caso de carta de Paulo a Sêneca foi muito depois, né? Que foi no ano 300. É um documento tardio. E aí o problema foi datado, não dá pra ter Ela não certeza. entrou na terceira regra que eu vou falar. Exatamente. Mas no caso do carta de Barnabé, por que não entrou? Eu não lembro o que os pais disseram exatamente. Mas, salvo engano, foi datação e estilo linguístico. Por quê? Você pode falar, se eu disser assim: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Eu só estou parafraseando Paulo. Todo mundo concorda? Sim. Se eu disser assim: não há um justo sequer, eu estou parafraseando Paulo. Sim. Se eu disser assim: todo mundo fede a pecado, eu disse a mesma coisa, só que eu estou parafraseando. Beleza? Alguns autores, eles dizem a mesma coisa da mesma maneira. Mateus, tem como saber isso? Tem. A forma que o cara usa uma preposição, eu sei se foi... Se você abrir um texto grego, eu não trouxe texto grego, eu ia te dar uma Bíblia e eu ia falar: abre um texto de Paulo. Eu ia olhar daqui e ia falar: foi Paulo que escreveu. Dá pra saber. Os autores deixam marcas, ok?
ok? Autores, deixa eu marcar. Oi, peraí, primeiro ele, depois você. Mateus, mas a escrita de Paulo, ela não vai mudar ao longo dos anos, conforme ele vai se desenvolvendo? Por exemplo, Gálatas, a gente tem a sensação que ele escreveu mais no início da sua trajetória, e aí outros textos ele vai, como segundo Timóteo, vai ter sido aqui no final. Não tem uma mudança que causa uma dificuldade, não? Tem, é por isso que a academia não aceita algumas cartas. A academia aceita 7 cartas como oficial de Paulo. Então, 7 para 13, vocês estão melhores do que eu de matemática. Faltam? 5 ou 6, gente? 6. Dessas 6 cartas, ninguém sabe, eles não dizem que a gente não pode saber se foi Paulo que escreveu. Por quê? Paulo usa uma expressão assim, ó, fé em Cristo. Todo mundo já deu essa expressão, fé em Cristo. Só que essa fé em Cristo, ela pode ser escrita com uma preposição diferente. Você... Acredito que eu vou ter que passar o ridículo depois de 8 anos em grego, ter que falar em grego em público. Eu não sei como falar isso em português e essa pergunta é complexa, tá? Irmãos, eu nunca cito grego. Você me ouve há muito tempo. Você já me viu citando grego? Eu não estou fazendo isso para me aparecer para vocês. Só, por favor, não me considere mais do que eu sou, tá? Tem como você falar fé em Cristo dizendo em Cristo. Só isso. Beleza? Tem como você falar fé em Cristo com a preposição no acusativo. Ao invés da preposição estar no dativo, você trocaria a preposição pro acusativo. Então, você teria algo mais parecidos como, talvez, diapistose, apopistose, com outro tipo de preposições. O que eu estou dizendo é, só o fato de Paulo ter usado em Cristo com uma preposição, são 2 letras diferentes. A galera fala que Colossenses não foi Paulo que escreveu. Para você ver como que o negócio é tão preciso, é tão milimétrico. Só que tem um porém. Talvez na carta de Colossenses, Paulo queria que a coisa tivesse 2 significados. Tanto a nossa fé em Cristo, quanto a nossa fidelidade a Cristo. Então eles usam uma preposição que tem 2 significados. Vocês conseguiram entender a lógica da coisa? Quando a gente pega, Lincoln, uma carta que Paulo escreveu muito no início e muito no final, a diferença linguística é quase nenhuma. Sabe por quê? Ele já era um erudito quando ele se converteu. Não, uma por gente. Tua próxima. Uma professor. Filho, eu não estou entendendo, tá muito baixo. Mateus, no caso, no livro de Daniel, que fala sobre os tempos até a vinda do Messias, e muita gente fala que não poderia ser acrescentado esses textos muito tempo depois, porque era uma linguagem que juntava o aramaico com o hebraico, algo assim. Tem alguma coisa associada com isso, com essa forma de escrita? Se eu te responder essa depois, tu ficaria chateado comigo? Porque eu vou ter que te explicar detalhe de aramaico, como funcionava o Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, como que a Bíblia usava sânscrito? Se tem alguma ligação. Por exemplo, existiam alguns idiomas no Antigo Oriente Próximo. O que nós chamamos de acadiano e que muitos chamam de sumério corriqueiramente, a gente chama de hieróglifo no Egito e cuneiforme na Suméria. Essas línguas influenciaram muito aquele período. Aquele era um período persa. Então era natural que expressões idiomáticas... por exemplo, se eu digo assim, o boy não comeu hoje, o que eu estaria falando? Não, o calouro. O calouro aqui pra vocês. Se vocês sabem que eu tenho filho e falam assim, pô, deixei o boy lá com alguém. Mas vocês estão traduzindo direto uma palavra do inglês, vocês perceberam isso? E eu não precisei explicar significado para ninguém, porque isso está no nosso imaginário cognitivo. Na época de Daniel, eles pensavam algumas expressões como no sumério, que não era sumério, tá? Então, é difícil tu falar, vou te dar outro exemplo. A Bíblia diz assim para Caim, Caim, o pecado está à tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Traduzir isso é muito difícil. Aquela expressão é mais ou menos um leão, uma onça, um felino, preparado para dar o bote. Já viu um felino preparado para dar o bote? Que ele fica... Aquela expressão é literalmente isso. O pecado está pronto para te devorar. Só que é uma expressão idiomática. Tá chovendo canivete. Alguém já viu aqui? Choveu um canivete inteiro? Isso é uma expressão idiomática. Foi para o inglês como tá chovendo gatos e cachorros. Faz sentido para vocês isso aí? Cats and dogs. Cat and dogs. Ou seja, expressão idiomática, ela tem valor ela tem um valor para a época que ela está vivendo. Lá na escola as crianças estão falando assim, ainda. O que é? Eu falo assim, já fez o trabalho? Ainda, chefão.
Ele só podia falar. Sim, ok. Isso é uma expressão idiomática. Eu quero ver alguém ler isso aqui daqui a 400 anos e entender esse negócio. Não vai, tá? Não vai. Vai ter que fazer um doutorado para entender o ainda. O que eu quero te explicar? Cara, é muito complicado entender o limite, a atração entre hebraico e aramaico no período persa. Por quê? Esse é o período do fenício e ele influenciou a forma de pensar dos outros idiomas. Eu teria que ter muito tempo para razoar isso e não é nem a minha área. Isso é conteúdo profundíssimo. Daria um mestrado nesse negócio, tá? É mais complexo. Depois eu bato papo contigo sobre isso, tá? Matheus, o quão confiáveis são essas bíblias interlineares que a gente tem na internet e o quanto a gente pode confiar e como a gente deve ler, por exemplo, com números strong e essas coisas. Gente, vocês deixam eu terminar. Vocês estão com uma pergunta muito complexa, eu demoro muito. Você fica chateado se eu te der essa dica depois? Não. Então eu posso continuar? Depois eu deixo vocês pressionarem novamente. Então, você recebe e você reconhece. Qual é a primeira regra? Apóstolo. Tem que estar ligado a um apóstolo. Segunda regra, esse documento não pode ser moderno. Lá, eu estou na igreja, minha mãe viu Paulo pregar, tá bom? Eu estou vendo o discípulo do Paulo. Daqui a pouco vem um camarada 200 anos depois com uma carta nova que ninguém conhece. O que a igreja fazia? Não tem por que aceitar esse negócio. É um documento muito novo para quem está ligado a um apóstolo. Eles não aceitavam. Terceiro ponto, o uso do documento. Às vezes o documento era antigo. Cara, o diabo é tão picareta que às vezes a galera vinha com um documento antigo mesmo, que parecia, tu falava assim, caraca, será que não? Só que aí alguém teve a brilhante, eu tento lembrar quem que teve essa informação. Por isso que eu não vou te citar, eu não lembro para não atribuir errado. Mas alguém teve a brilhante ideia de falar o seguinte: vamos aceitar não só o que é antigo, mas o que foi usado. Porque o negócio pode ser antigo e a igreja nunca usou. Se a igreja nunca usou, a igreja entendeu logo de cara que não era inspirado por Deus. Jesus usou muito aquela galera do primeiro século, não usou não? Irmãos, então nós falamos de apostolicidade, nós falamos de antiguidade, nós falamos de uso. Sim ou não? Sim. Beleza. Agora, o documento não pode conter contradições. Você precisa prestar muita atenção nisso, porque agora eu vou andar 1500 anos na história. O documento não pode ter contradições. O que são contradições? Paulo disse, sois salvos pela graça. O camarada disse, faça obras que tu vai ser salvo. Tem como? Jesus é Deus, o outro diz, Jesus não é Deus. Tem como? Uns dizem assim, você é vida eterna. O outro diz assim, é vida durante 100 anos. Tem como? Não pode haver. Agora você vai apertar o cinto aí que a gente vai dar uma tunada aqui. Esse conceito, ele é importantíssimo para 1546, Concílio de Trento contra a Reforma. Vocês estão aqui comigo? Lutero tá, ó, sola Escritura, solos Christus, sola Gratia, o dia todo dia. A galera falou, vamos, a igreja da Inglaterra já tá, ó, metendo o pé também. Se o motivo é legítimo ou não, a gente pode discutir outro dia, tá? Se o Henrique VIII queria mesmo uma igreja pura, ou se ele queria casar com outra pessoa, a gente pode discutir outra hora. Mas a igreja da Inglaterra tá, ó, capinando. O que a igreja católica fez? Reuniu os teólogos. Concílio de Trento. No Concílio de Trento, 7 documentos foram adicionados ao cânon das Escrituras. Esses documentos são chamados de deuterocanônicos. Eles são segundo aceitos, segundo reconhecidos. Preste muita atenção aqui. Esses documentos, todos eles, prestem muita atenção, porque o negócio agora é técnico e se tu se perder, tu vai... O que houve aqui? Esses documentos, todos eles foram escritos no período depois de Malaquias, antes de Jesus. É chamado de período helênico. Você lembra do Alexandre o Grande? Aquele que deu um pau em todo mundo? Lembra dele aí? Todo mundo lembra? 330 a.C., Alexandre o Grande dominou todo mundo, tá? Da Turquia ao Egito, quase chegando lá na Índia. Vocês lembram disso aí? Beleza. Esse é o período helênico. O Alexandre o Grande era um cara meio soberbo, sabe? Ele falava assim, eu vou passar pela tua cidade, se o Alexandre o Grande viesse aqui, ele não ia te dar bom dia no teu idioma, tinha que ser no idioma dele, que não gostava muito de falar outro idioma. Aí ele teve a brilhante ideia, nosso idioma é muito difícil, Platão fica falando um negócio difícil, vamos criar o nosso idioma um pouquinho mais simplificado?
Ele chamou de grego koiné, grego comum, simples. Porque ele queria comprar no idioma dele na terra dos outros. Todos os 7 livros chamados de deuterocanônicos, nenhum deles foi escrito nem em hebraico e nem em aramaico. Todos eles foram escritos em grego. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não haviam profetas. Quando você começa a ler, por exemplo, um cara muito meio lá, meio cá, que é o Flávio Josefo. O Flávio Josefo, assim, nós não aceitamos esses documentos porque não haviam profetas, ou seja, ninguém poderia garantir que Deus estava falando com o povo, e foi num idioma que não é o nosso. Macabeus entra aí? Eu vou falar do Macabeus, tá? Eu vou citar os livros. Primeira Macabeus, segunda Macabeus. Primeira Macabeus, segunda Macabeus, Judite, Esther, Siríaco, Baruque, Tobias, faltam Eclesiástico. Deixa eu falar para vocês rapidamente. Adivinha só o que esses livros defendem? Antes de eu falar do que os livros defendem, deixa eu te dar um dado curioso. O Novo Testamento inteiro cita todos os 39 livros do Antigo Testamento. Adivinha o que eles não citam? Os 7 livros que o pessoal está inventando aí. Nem Jesus e nem os apóstolos nunca citaram esses livros. Deixa eu falar mais para vocês. A primeira tradução católica se chama Vulgata Latina. Ela foi escrita do ano 400 a 404 por um cara chamado Jerônimo. Rapaz, meu cérebro hoje está demais, Jesus Cristo. Jerônimo. O Jerônimo, quando ele colocou os 7 livros, ele fez uma nota de rodapé. Parafrase do Mateus, tá? Lá na nota. Tô colocando os 7 livros porque eu tenho emprego e se eu não botar, eu vou perder o emprego. O cara foi obrigado a botar os 7 livros, ele não queria. Todo mundo entendia que os 7 livros eram espúrios. Os livros foram escritos num período que não tinha profeta, num idioma que ninguém nunca reconheceu. Nenhum judeu nunca reconheceu e não reconhece até hoje os 7 livros. Mateus, por que então em 1546 a Igreja Católica decidiu botar esses livros lá? Deixa eu te falar o conto. Ah, tem mais uma regra. Eles estão cheios de erros históricos e geográficos. Contradições à torta e à direita. Macabeus. Fala que Nabucodonosor era rei da Pérsia. Difícil, né? Nabucodonosor é uma figura conhecida no mundo antigo. Ele era filho de Nabopolassar, o cara que queimou a Síria, não a Síria Nínive, em 612. Tu acha que alguém ia ficar com dúvida de quem ele é? O pai dele era um tirano, meu amigo. Gostava de empalar a gente. Não dá pra errar esse negócio, entendeu? Você erra quem é Hitler? Ah, ninguém erraria aquele negócio não, cara. É porque tá cheio de erros, porque não é inspirado. Mais do que isso, defesa de oração pelos mortos, salvação pelas obras. Aí até eu defendo, né? Imagina, a gente tá numa discussão aqui, e aí? É continuista, é sensacionista. Aí eu invento um documento para poder me prevalecer. Aí fica fácil, né? Pode pastor ou não pode pastor? Eu escrevo um negócio aqui minha colher e ganha briga? Não pode, gente. Todos os documentos que foram aceitos, eles validam alguma doutrina católica. Por que eles fizeram isso? Qual é a primeira doutrina que a gente fala da reforma? Sola. Eles queriam defender com as escrituras os erros dele. Então eles transformaram o que não era escritura em escritura para falar que eles também tinham escritura. Brilhante, não é? Esses livros não são confiáveis. Esses livros entraram em 1546. Entendeu? Forçadamente. Não dá para considerar aquilo. Tudo aquilo ali, cheio de erro histórico, geográfico, um monte de contradição doutrinária, várias... Loucura. Não, é de passar doença, viu? Não tem condição daquele negócio. Então, o que eu estou dizendo para vocês, meu argumento aqui é... Deixa eu fechar aqui com um pano para deixar vocês me pressionarem sobre umas coisas. Irmãos, honestamente, a igreja não acordou um dia e falou, vamos produzir um documento nosso. Isso não aconteceu. Número 1, se muda a aliança, tem que ter um novo tratado. Se você não tem um documento escrito, como é que você ensina as nações? Com precisão. Número 2, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo revelaria coisa nova aos apóstolos. Quando tu lê Gálatas 1, 11, 12, Paulo diz assim, o evangelho por mim pregado não foi revelado por homens, mas por... Cumpriu ou não cumpriu? Você é gentil, sabia que se Paulo não tivesse aqui, ia ser difícil o negócio chegar até a gente?
Paulo é o nosso defensor, gente. E isso foi revelado por Deus. Segundo, a igreja nunca falou que a nota era verdadeira ou falsa. A igreja recebeu, reconheceu e depois a igreja falou, é verdade, esse documento manda na minha vida. Tudo isso precisa ser visto o seguinte, a igreja católica teve que forçar muito a barra para botar esses 7 livros. Porque para a igreja católica, esse livro está abaixo do magistério. O magistério está acima do livro. Há pouco tempo viralizou um padre dizendo que quem bota a Bíblia acima da igreja é protestante e deveria sair da igreja católica. Ele está certo. Se a Bíblia para você está acima da igreja, você está certo. Saia da igreja católica. Porque você agora crê no sola. Para o católico, a igreja está acima da Bíblia. Só que eu tenho uma pergunta para você. Homens são infalíveis? Não. Lutero, deixa eu terminar com essa citação. Em 1521, Lutero foi levado na dieta de Worms. A galera colocou um monte de livro em cima da mesa e falou, Lutero, tu escreveu isso aí, hein? Vamos te matar por isso aí. Aí o Lutero falou, é verdade, só que nesse monte de livros tem 3 blocos. Tem o bloco que você concorda, mas você não gosta de mim, então você nunca vai falar que concorda. Tem o segundo bloco, você concorda, mas eu escrevi do jeito que você não gosta. Porque Lutero era meio, entendeu? Lutero não era tão polido assim como a gente gosta, entendeu? Ele era meio bocudo. E tinha um terceiro bloco, que era o bloco, você não gosta do conteúdo, você não gosta de como ele é dito e você não gosta de mim. É sobre isso que você quer que eu me retrate? É. Lutero não falou assim, você está endemoniado e eu estou certo, acabou. Sabe o que ele disse? Me dê uma noite para orar. Se você é católico, deixa eu te falar uma coisa. Passe essa noite orando. Fale assim, fale para o Senhor, Deus, se esse livro que chegou até a mim, ele é suficiente para... Se ele é suficiente para minha vida e piedade, faça como o pregador lá falou, Salmo 118, a partir de 19. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lutero passou a noite inteira orando e ele chegou a uma conclusão. Se eu não for convencido pela razão que vem das Escrituras, do bom senso do Espírito, eu não retrocederei. Eu dei para vocês muitos argumentos de que nós não inventamos um livro, de que nós não somos arbitrários e de que nós cumprimos o mandamento do Senhor. Ide por todo mundo e ensinem eles a guardarem aquilo que eu vos ensinei. Batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para fazer isso debaixo de uma nova aliança era preciso um novo. Tá bom? Eu tenho 30 minutos e a gente vai fazer um rodízio aí de perguntas. Eu não sei como é que isso vai ser agora. Então, eu sei que vocês queriam, por exemplo, algo mais técnico sobre formação do cano. E, por exemplo, como é que alguém... Eu falei para vocês que a gente tem 5.000 e tantos manuscritos. Como é que alguém decide qual manuscrito está certo, Matheus? Eu sei que isso aí, que essa dúvida é normal, tá? Eu não vou ter tempo de poder arrazoar isso. Mas, as perguntas que eu consegui respondendo agora, e eu souber, né? Preciso saber, eu vou te falando. Então agora a gente está aberto para pergunta. Cada um pode perguntar uma vez. Se rodar todo mundo, você pode perguntar outra vez. Deus me ajude. Vai lá. Essa mesmo que você falou agora. Só um minutinho, ó, você tem que falar mais alto para o pessoal ouvir. Tá, beleza. Voltando na questão categoricamente, Não foi. Bota a mão no fogo. Não foi. da mesma forma, Eu tô contra vários gigantes. Gente, deixa eu te falar. Se você ficar com a minha opinião, você fica com a opinião de ninguém. Tô brincando. J. Carson, vivo, defende que não foi Paulo, tá? Sobre Deus, traz um texto sobre Deus que não é. toda página. Que é um termo falso. Está presente nele. Excelente sua pergunta, me deu uma ponte. Pode falar, me deu uma ponte, vai. Então, eu acreditava que foi Paulo que escreveu Hebreus justamente por ser um termo repetitivo. Então, por conta disso, não poderia ser Ele e um discípulo tem a distância, hein? Diferença. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não falei de Enoque, falei? Não, né? Mateus
que é que Judas está citando Enoque na Bíblia, Mateus? Livro, pelo amor de Deus, me ajuda! Me ajuda! Já peguei um pastor que falou assim, me ajuda, o pessoal lá na igreja perguntou o que eu faço. Deixa eu explicar uma coisa. E eu vou explicar a questão de Enoque e vou responder a tua pergunta. A pergunta dela é, no livro de Hebreus tem uma expressão que parece ser paulina. A paz do Deus que excede todo entendimento, ok? Eu vou estabelecer um conceito para poder responder ela, que vai ajudar vocês com o livro de Judas e Enoque. Pensa no seguinte. Eu falei durante 1h30 para vocês, ok? Eu citei um monte de autores que vocês talvez não conheçam. Quem foi que disse que eu estou dizendo que tudo que o autor escreveu é verdade? A primeira coisa é, o Judas pode ter citado Enoque por ser verdade o que estava lá, mas ele pode não concordar com tudo que Enoque disse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem foi que disse que o que Judas usou de Enoque só estava em Enoque? Quem foi que disse esse negócio? Por exemplo, pensa aqui, ó, Paulo converteu próximo do ano 36, 38. Antes disso teve um camarada chamado Estevão. Vocês lembram dele? Pedrejado, viu Jesus, Rip Jesus, lembram dele? Beleza. E o Paulo estava lá. Vocês lembram que o Paulo pegou a capa dos... Lembram disso? Imagina que no meio da pregação, vocês lembram a pregação de Estevão, que ele passa do Antigo Testamento inteiro? Abram depois, agora não vai dar tempo. Em Atos capítulo 13, obrigado, Espírito. Atos capítulo 13, e você vai ver que Paulo usa sistemas cronológicos muito parecidos com Estevão. Paulo está citando Estevão ou Paulo está usando o método de Estevão? E quem disse que Estevão não copiou outra pessoa que veio antes dele? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Judas usa um texto que aparece em Enoque, o texto não necessariamente é a autoria de Enoque. O Enoque pode estar usando outro documento, que foi o mesmo documento que o Judas usou. Isso é extremamente falacioso dizer, não, Judas está citando Enoque, então Enoque é um livro canônico. Isso é uma falácia. Se a gente usasse reductio de absurdo, isso aí, meia hora de lógica, isso aí não sobrevive, gente. Deixa eu clarear para vocês. Clarear aqui. Falei igual um indigente. Joãozinho, presta atenção. Joãozinho é negro, 35 anos e mecânico. Bateu na mulher. Notícia. Todo mecânico de 35 anos negros. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro porque, número 1, você conseguiu ver todo Joãozinho de 35 anos negro que tem uma oficina mecânica? Então você não pode dizer que todo mundo é. Isso é uma falácia lógica. Você está pressupondo fatos que você não pode conhecer, você não pode aferir. A mesma coisa acontece em Judas. Tem como todo mundo aferir os documentos que Judas usou para poder escrever? Não. Essa prova não está nem com a gente nem com eles. Mas eu diria, pela lógica, o Judas está citando algum documento que o Enoque também conhecia. Por quê? O documento mais antigo de Enoque que tem, salvo engano, é do século 8 depois de Cristo. A cópia mais antiga que a gente tem. Então assim, fica aterrorizado com esse negócio de Judas e Enoque, não, que isso aí é fichinha pra gente, tá? Deixa pra lá. Agora, respondendo a pergunta dela. Gente, o escritor de Hebreus só podia ter ouvido Paulo. Gostou muito da forma que Paulo pregava e começou a escrever que nem ele. É muito difícil. Se foi Priscila, quanto tempo Priscila passou com Paulo? Se foi Apolo, nós não sabemos quem escreveu o documento. O que nós sabemos não podemos negar que essa pessoa bebeu muito do que Paulo dizia. Bebeu o tempo todo da pregação de Paulo. Porque não tem como ser tão bem articulado teologicamente em teologia paulina se você não é o escritor de Hebreus, se você não é Agostinho, se você não é João Calvino, se você não é Jonathan Edwards. Só tem essas pessoas no mundo que são bons de Paulo naquele nível, ok? Mas ninguém consegue fazer aquilo lá, tá bom? É muito difícil acreditar que foi Hebreus. Minha irmã, é muito difícil. Hebreus. É difícil acreditar demais que foi Paulo, não dá não. É difícil. Considera um pouquinho assim, fala assim, o Mateus é meio esquisito, mas assim, eu vou considerar o que ele disse. Outra pergunta. Mateus, e a questão da passagem da mulher adulta? Perícopa adulterae, o nome dessa perícopa, pode falar? É, porque ela já foi colocada em... Pelo menos até diz na nova NVI, na nova do Rodapé, que ela ficou em várias partes da Bíblia. E em outras partes do próprio Evangelho de Deus.
Ó, ninguém aqui vai desviar pelo que eu vou falar agora não, hein? Vocês tomam vergonha na cara, hein? A gente tem que ser honesto e intelectual. Aquele texto provavelmente não é canônico. Mas aquele texto é verdadeiro. Caraca, não é canônico, é verdadeiro. Me ajuda, Mateus. Não é canônico por quê? Provavelmente João não escreveu aquele texto. Mas aquela história era verdadeira. E algum copista falou assim, essa história é verdadeira e o João deveria ter posto aqui. E pôs. O que todo pregador deveria fazer quando está diante daquela história? A história que ele está falando é aquela mulher que é pega em adultério, que ela é pega em adultério sozinho. Não tem marido. Não tem... Como é que eu sou pega em adultério sem ninguém, gente? A lei dizia que tinha que apedrejar 2. É verdade. Aí os teólogos ficam fazendo um monte de marabalismo, né? Porque era patriarcado e só a mulher morria. Porque aquela história provavelmente aconteceu, mas João não colocou aquela história. Mas tem tanto manuscrito dos primeiros séculos que trazem aquilo que é impossível falar que essa história não é verdadeira. Aquela história é verdadeira. Mateus, se tu fosse pregar o evangelho de João todo, ia chegar naquela história e ia falar para minha igreja, irmãos, essa história provavelmente não faz parte do material que João escreveu. Mas eu vou garantir para os irmãos, eu não consigo acreditar que essa história é falsa. Eu vou expor para os irmãos, mas os irmãos estão livres para poder falar essa história é verdadeira ou não. Eu não colocaria um peso na igreja, tá bom? Eu não colocaria. Mas assim, é difícil falar que aquilo ali não é verdadeiro, tá? Ó, o maior crítico textual que a gente tem no Brasil se chama Marcelo Berti. Ele crê que é verdadeira. Eu tô aqui, não tem como, entendeu? Vamos parar, ele crê que é verdadeira. Próxima. Mateus, Eu. essa lógica da generalização entre Judas e Enoque, por que ela não pode ser aplicada na mesma relação de Paulo com Lucas? Que Paulo estaria usando o mesmo material de Lucas? É, isso. Ela pode ser usada, mas a grande questão é, no caso de Enoque, você não tem o terceiro documento. Então, vamos lá. Judas, Enoque. Tem o terceiro documento para você conferir? Não, beleza? Mas no caso do Lucas, a gente tem uma pessoa viva na mesma época que estava usando aquilo. E a igreja nunca contestou que o Paulo estava falando realmente do Lucas. No caso de Enoque, a igreja sempre contestou. Entendeu? Essa história de que provavelmente o Enoque é canônico é recente. Depois do quê? Trento. Depois do século XVI. Aí, se a gente ficar discutindo toda a evidência que nasce há 400 anos atrás, é difícil demais, entendeu? A gente tem 2000 anos de tradição, gente. Gente, a gente tem que ser humilde. Deixa eu falar pra você. Uma vez um professor me deu-lhe uma... Sabe quando o professor dá uma moca na gente assim? Mateus, pelo amor de Deus, tu acha que você é mais inteligente do que 2000 anos de tradição? Começa ali a tradição, tu vai descobrir o que os caras falavam. Agora, se a gente se apoia sempre no que o pessoal fala há 200 anos, fica difícil pra gente. Quer dizer que tudo que o pessoal fala há 1800 anos, 1400 anos está certo? Não. Mas a probabilidade deles estarem mais certo do que o Vitor, não sei o que fala que você é o centro de Jesus, né? O Caio Fábio, você prefere acreditar em Clemente de Roma ou no Caio Fábio? Irineu de Lyon ou no Ed Renekiewicz? Não dá? É desproporcional. Então, o que eu digo para vocês? Fiquem com os mestres que Deus deu à igreja. Voltem a ler os históricos. Vocês reduziram o tempo, só tem 10 minutos de pergunta, ó. Põe ele lá, ó. E aí? Mas você entendeu a lógica? É uma pergunta muito... É muito moderna a pergunta. Como começar a ler grego? Entra na minha pergunta aí. E pontos para você não se desviar muito do que é original. Boa pergunta. Número 1. Não é pra você, tá? Agora eu não tinha que fazer uma pergunta, eu tô respondendo todo mundo. Como começar a ler grego? Leia a Bíblia 2 vezes por ano. Em português, tá? Ah, é muita coisa. É, não. Só daqui quando eu casei, falava assim, impossível. Você não tem o que fazer pra ler a Bíblia 2 vezes no ano. Dá pra ler ou não dá pra ler a Bíblia 2 vezes por ano? Entendeu? Dá pra ler sim. O tempo que você gasta no Instagram diz que dá pra ler. 20 minutos todo dia. Dá pra ler ou não dá, Tinoco? Sim, senhor. Ah, tá. Então, primeira coisa que eu tô falando pra vocês. Comecem a ler a Bíblia em português. Já ajuda muito, tá bom, gente? Tá? Ajuda muito. Primeiro, porque pra você ficar bom de grego a ponto de você ler um texto sozinho, você vai demorar uns 5 anos no mínimo.
Você não vai ler texto nenhum enquanto é isso? E você acha que você vai ficar melhor do que o cara que está lidando com isso durante 40 anos? Em 5? Você não vai. Bom, a não ser que você seja um gênio. Eu não sou. Eu continuo lendo Bíblia em português ainda, tá? Então, o que eu digo para vocês? Número 1, leiam muito a Bíblia em português. Isso está estabelecido para todo mundo? Mateus, eu tenho uma vontade muito grande, Mateus, por exemplo, eu sempre quis ser missionário na igreja perseguida, ser tradutor de Bíblia. Cara, se você tem essa sede no coração, tem que lidar. Eu queria ser pregador, pregar todo dia. Cara, tem que lidar com o texto original, não tem muito o que fazer, tá? Eu venho aqui dar aula pra vocês. Aí vocês metem um chat GPT daí pra cá. Ah, porque no grego diz assim, aí eu faço o que com vocês? Vou voltar pra casa pra estudar e volto aqui? Dá pra fazer um negócio desse? Não dá, tá? Então eu sou obrigado a lidar com esse tipo de documento todo dia. Se você acha que a sua igreja vai ser abençoada, ou a igreja de Cristo vai ser abençoada pelo seu trabalho, embarque no grego. Número 1, escolha um bom curso. Não faça o que eu fiz. Você tem que ir daqui, você tem que ir daqui para os Estados Unidos. Dá para ir de carro, passando pelo estreito de não sei o que, pela América Latina? Dá, vai demorar, não vai? Pega o avião, coisa rápida, sacou? O que eu digo? Faça algum curso bom de grego, tenha um bom professor. Por quê? Um bom professor vai te ensinar a encurtar esse caminho. Tanto grego como hebraico. É muito difícil aprender idioma original, principalmente se tratando da lei de Deus, sozinho. Por quê? Tu fica muito soberbo nos 2 primeiros anos. Tu fica parecendo um babaca, tá? Tomara que tu não fique, não faça isso não. Eu parecia um babaca, desdenhava de todo mundo, tá? Isso não é bom. E todo mundo que eu conheço que estudou grego sozinho fica parecendo um babaca nos primeiros anos. E quando que parou de Todo parecer? mundo. Oi? E quando que parou de parecer? Eu ainda tô parecendo muito um babaca? Me ajuda, Gil. Então, me ajuda. Então, assim, regra número 2, nunca deixa de servir os pobres da tua igreja. O Paul Washer tem uma frase assim: você não é mais do que o que você é para o menor santo da tua igreja. Eu não sou o Mateus que está aqui. Eu sou o Mateus que quando eu vou chegar em casa com ela. Eu sou o Mateus quando eu estou com a analfabeta da minha igreja. Eu sou o Mateus o quanto eu consigo explicar o evangelho para o membro mais simples da minha igreja. O quanto eu amo. Você não é mais do que você é para o menor santo da tua igreja. Eu não acredito em cristianismo longe da igreja. Jesus nos deu um povo. Não existe cristianismo singular. Nós fazemos parte de um povo. Eu só estudo grego ainda porque eu acho que isso ainda pode ser uma ferramenta para abençoar a gente que nem a gente. Gente que nem os irmãos da minha igreja que estão me esperando lá para pregar daqui a pouco. Então, número 1, leia a Bíblia em português. Número 2, faça um bom curso. Tem curso de R$2.000 muito bom, tá? Você vai pagar aí, sei lá, R$100 em 20 e tantas vezes. 80 em 20 vezes. Depois eu indico alguns. Paulo On, Guilherme Nunes, tem o próprio Marcelo Berti, tem a galera do Martin Butzer, tem muito curso de grego bom e barato, gente confiável, tá bom? Seja acompanhado. Número 2, nunca fale nada de grego antes dos 2 primeiros anos. Nunca, jamais, regra. Nunca fale nada de outro idioma com menos de 2 anos. Você não sabe o suficiente para poder falar, tá? E eu tô cansado de ver gente passando vergonha assim. Se você cheio de vergonha alheia, daquele negócio que tu sabe que o outro tá falando besteira, tu fala assim, como eu escondo minha cabeça, onde eu vou? O que eu tô mais cansado de ver é pregador falando um monte de coisa em grego que não vale de uma goiaba, tá? Viu? Não usei a expressão lá. Então, não vale de uma goiaba podre. Então, número 1, curso de leia a Bíblia toda, muitas vezes, quantas você puder. 2, um bom curso de grego. 3, não saia da vida da igreja. Você vai virar uma coisa deplorável, ok? Mais alguma? Vocês têm ainda 5 minutos. Na marca? Matheus, é mais perto do seu horário, mas se quiser passar um pouco. Faz. Não me ajuda. Isso não me ajuda. Tá. Vocês têm perguntas? Senão eu vou dar uma palavra sobre crítica textual. Vocês têm perguntas ainda? Pode falar. Sabendo que em toda tradução a gente acaba perdendo um pouco do sentido original da palavra, quantos por cento mais ou menos você acha que a gente... 99,97,5% de precisão é o que as IAs estão dizendo. Essa é a resposta curta e muito legal de dar. Deixa eu te falar. Tradutor é traidores. Todo tradutor é um traidor. É uma frase latina antiga.
todo tradutor é um traidor, tá? Não existe acoplamento de linguística de um idioma no outro. Um idioma nunca cabe no outro. Manga, o que você pensou? Da blusa? Mas eu tava pensando na fruta docinha, cara. E aí, o que a gente tá falando aqui? Mala, o que eu tô pensando? Eu pensei na mala do sedã pra botar minha mochila. Se falar meia, então, filho. Sabe o que é isso? Existem palavras que têm um campo semântico muito amplo. E você não tem como bater o martelo. Por que eu tô falando isso? Já tô usando a pergunta dele para falar humildade. Tem gente que faz doutrina em cima de um texto só. E aí o cara apresenta um texto que é mandando a tua vida toda, assim, o negócio cabulou. O cara deu um texto, citou ali mais ou menos assim, puf, e manda a tua vida. Nunca aceitem isso, tá? Por quê? Ele pode estar muito errado, o texto pode não estar dizendo aquilo não, tá? Particularmente, uma maneira de você alcançar esses 99, 97% aí de precisão. Comparação de tradução. Se você tem acesso a outro idioma, fica muito mais fácil. Compara mais versões em inglês, aí em espanhol. Cara, compare traduções. Ah, não tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Meu Deus, teu celular não baixa aplicativo mais não? A quantidade de aplicativo gratuito, que tu pode baixar 10 versões, 15 versões, é uma delícia, meu Deus. Bible Hub, MySword Bubble, tem um monte, Logos, tem um monte, vários. Baixa um monte de versão e você vai comparar. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí a tradução vai trazer único. E aí, é unigênito, é único. É uma coisa que é um pouco mais difícil. Vai precisar de uma precisão teológica um pouco maior. Mas na maioria dos casos, não precisa dessa precisão teológica toda, cara. Não precisa. Vou ser honesto pra você. É verniz de pregador. É verniz de pregador. Pra falar assim, eu li o léxico fulano de tal. Aí tu bota lá na Amazon, quanto que custa o léxico? Que a minha esposa quase infarta, né? R$1.800 o dicionário. Ele só queria dizer que ele comprou um dicionário de R$1.800. Na maioria dos casos, é 99%. Mateus, quando não dá para negar, debate em grego, em hebraico e em aramaico. Quando você está definindo doutrina. Nós estamos decidindo, batiza bebê ou não batiza bebê. Nós estamos decidindo, a ceia é para quem? Todo mundo pode ceiar? Só crente pode ceiar? Só a gente da mesma igreja? Jesus é Deus ou não é? Vou te dar um exemplo. Aqui tem que ter grego. Aqui tem que ter outros idiomas. No princípio era o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Irmãos, sem grego isso aí é impossível. Aí é debate de academia mesmo, que o pau quebra. Porque toda discussão ali é se tem um artigo ou não. O que fazer quando o substantivo não é articulado? Aí não tem o que fazer, aí é grego. Mas assim, são poucos casos, cara. São poucos casos. Então, um cristão comum que vai ler a Bíblia dele todo dia é como Spurgeon, vai dar pouco problema para a igreja. Porque vai chegar numa precisão muito boa, 97%. Em alguns casos, 90%, dependendo do texto, 99,7%. Os textos mais críticos, 97%, 95%, porque tu consegue entender. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Tu chegou à conclusão que Jesus é Deus, não foi? E tu fez isso com uma Bíblia traduzida, não foi? Então, na maioria dos casos, uma boa comparação, um bom livro, comentário do teu lado, cara, vai ajudar muito, tá? Quem que tem que estar por dentro disso aí, cara? São os pastores, os presbíteros. Se eles não souberem, eles têm que recorrer a quem sabe. Um gramático, saber como usar um bom livro, entendeu? Não sei se eu te respondi como você queria, mas é isso que eu penso. Rapaz, eu falei 1h30 sobre formação do cânon e eu vou sair daqui 5h20, é um milagre. Speedrun? Eu fico duvidando, o Jay Carson tem uma frase assim, ó. Só tem 3 opções depois de uma aula. Ou o professor te botou medo, que você tá doido para ir embora com medo de fazer pergunta. Ou você entendeu tudo perfeitamente que não ficou dúvida, você não tem curiosidade nenhuma. Ou número 3. Você não entendeu nada. Por favor, me digam o que aconteceu nessa tarde. Oi. Mateus, os pais da igreja iniciais ali, já tem muitas pessoas, não tem todos esses títulos, falarem que eles defendem a veneração mariana. E tem a parte ali que os católicos usam versículos muito pequenos, como Lucas 1:28, para dizer que ela era sem pecado, ou usam até outros partes para falar que ela teve a virgindade perpétua. Como que a gente trabalha isso? Vou falar, vou ser honesto pra você.
Os pais da igreja nos abençoam com muitas coisas, mas eles têm pé de barro. Lutero, eu não estou no pai da igreja, agora estou em Lutero. Lutero tem um tratado contra judeus, alguém já leu? É horrível. Ele falhou miseravelmente falando dos judeus. Os nazistas usaram em algumas partes, para você ter ideia. O grande Lutero. Os grandes teólogos têm pé de barro. Agostinho tem pé de barro. Ele escreveu o maior tratado sobre trindade, sobre trinitas. Escreveu. Confissões é assim, é incrível. É de acelerar o coração do começo ao fim. Mas ele tem pé de barro. O que eu diria é, nós não vamos canonizar ninguém. Só as escrituras são inspiradas. Eles falham. Esse é o primeiro ponto. Eles falham. O que fazer então quando eles defendem uma doutrina que está óbvio que é errada? A grande pergunta é, ele está pensando na mesma coisa que nós estamos pensando? Porque nós estamos acusando eles de heresia, mas o objeto deles é o mesmo do que o nosso. Quando ele falava em veneração a Maria, ele estava falando o que está acontecendo aqui? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por exemplo, até o mesmo Lutero, ele tinha certa admiração por Maria. A grande questão é, eu também tenho. Minhas irmãs, deixa eu falar para vocês. Os filhos de vocês podem ser bênção demais. Você não vai gerar o Deus homem. Só uma mulher carregou Deus homem, sendo pecadora. E isso é o que deixa mais incrível. O que me deixa mais embarbacado não é que ela era santa. O que me deixa embarbacado é que ela era. Esse é o nível. Esse é o nível do megafone, do outdoor, de quanto Deus nos ama. De engendrar-se no ventre de uma pecadora. E aí o texto quer deixar a gente emocionado mesmo. Sabe o que o Lucas diz? E envoltou o menino com um pano. O dono de Andrômeda, que chama galáxias para cá e para lá, que controla matéria e energia escura, faz espaçamento entre galáxias, controla átomo para cá e para lá, sentiu frio, porque ele queria demonstrar para você o quanto ele te amava. Para mim o foco do texto é completamente outro. O foco do texto é, eu estou descendo para redimir vocês e vocês não sabem o que significa de tal maneira. Vocês não sabem o que significa eu te amo de tal maneira. Ao ponto do Senhor dos átomos sentir frio. Engendrar-se no ventre de uma pecadora. Certamente, Maria recebeu redenção, porque ela olhou nos olhos do Salvador e ela creu. E eles vão tentar defender o contrário disso a vida inteira. Mas o que Paulo postou no Twitter depois dela é irrefutável. Todos pecaram. Lembra, Paulo disse isso depois dela. Ele não colocou todos exceto Maria. Todos pecaram. Eles vão colocar meia dúzia de pais da igreja contra Paulo. Eu vou ficar com Paulo. Tá? Eu vou ficar com Paulo. Mais alguma? Certo. Ele é Deus ou ele é homem? É isso? Ah, tá. Em toda época, tem expressões que ela carregam um peso que a gente não consegue depois resgatar o peso da expressão. Então, você está com a Bíblia aí? O celular? É Bíblia, filha. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 18. Quero te mostrar. Esse é um ótimo texto cristológico, tá? Testemunha de Jeová bateu na sua porta, abra João capítulo 5. A minha esposa fica aflita quando eles batem na porta. João capítulo 5, versículo 18. Por esta razão, os judeus
mas ainda queriam matá-lo. Vamos ler o versículo anterior, porque a gente tem que entender o que significa por esta razão. Versículo 16. Os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhes, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, porque ele disse, o meu pai trabalha, eu também posso trabalhar. Por esta razão, os judeus queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas o que ele fazia? Dizia que era Deus. Dizia que Deus era o seu o quê? Próprio pai. E ele estava fazendo o quê quando ele se dizia? Igual a Deus. Para o judeu era pior. Jesus podia dizer assim, eu sou Deus. Isso não teria um peso tão grande para o judeu. Mas quando ele dizia assim, eu sou filho dele e eu vou fazer o que ele faz, era ofensivo a ponto de eles quererem matá-lo. Não ficava dúvida na cabeça de ninguém. Por quê? A expressão filho de Deus, quando usado para o próprio Deus, era tida como blasfêmia. Essa é a maneira assim, mais enfática de Jesus dizer para os judeus, eu sou Deus. Ao ponto de eles quererem matá-lo. Essa é é um recurso linguístico dele falar, eu sou Deus de Deus. Tá bom? Vocês entenderam a lógica? Gente, eu preciso ir. Sempre é um privilégio estar com vocês. Da outra vez eu consegui ficar até o culto. Hoje eu não vou conseguir. Eu honestamente espero que, se eu conseguir ter apenas colocado um pouquinho mais de paixão no coração de vocês pelas escrituras, eu juro que eu estou satisfeito, tá bom? Creiam nas escrituras, somente nas escrituras e nada que o homem disser. Porque o homem é pecador e todo pecador é merecedor da ira de Deus. Nós somos falíveis, mas as escrituras não erram. Lembre-se do apóstolo Pedro. As escrituras não provêm de particular elucidação ou interpretação humanas, mas homens falaram inspirados da parte. Eu creio nesse livro, porque ele se prova verdadeiro durante 2000 anos. E nós não precisamos de nada além deles. Feche os olhos de vocês, me permite orar com vocês? Querido e amado Deus, as escrituras cristãs estão diante dos nossos olhos, Senhor. E, ó Pai, o mundo tem lutado contra ela. E de toda maneira tem tentado acrescentar aqui e tirar lá. Mas nós queremos olhar para o teu livro santo e sagrado, e fazermos como a igreja sempre fez. Receber, reconhecer e aceitar. Porque ele é proveniente do teu caráter, ó Deus. Com humildade nós queremos orar como John Wesley, Senhor. Se esse livro provém de ti, que as nossas entranhas o agarrem para sempre. Se esse livro provém de ti, nos dá fome e zelo como deu a Daniel, para entendermos. A minha oração é, abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Trata com bondade os teus servos, para que a gente viva e obedeça a tua lei. Que somente as escrituras venham nos guiar. Que a normativa de tudo seja o farol no meio da escuridão. Que a igreja, coluna e baluarte da verdade, o último pilar de um mundo caído, seja ainda aquela que resplandece o teu caráter através da tua verdade eterna. Palavra de Deus. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Fica aí, nós estamos encarando amanhã, cara. Pra lá, Tenho que pregar na igreja hoje e amanhã.